Existe um período do ano que devasta mais homens na jornada da retenção seminal do que qualquer outro, a transição entre dezembro e janeiro. Não é coincidência, não é fraqueza pessoal, não é falta de disciplina. É o resultado de armadilhas psicológicas invisíveis que operam com precisão cirúrgica justamente quando o homem acredita estar mais forte. A maioria dos homens entra no período de fim de ano sentindo-se confiante sobre a sua prática. Afinal, eles passaram meses construindo disciplina, já superaram crises anteriores, já provaram para si mesmos que conseguem manter a retenção por períodos prolongados. E é exatamente essa confiança que os torna vulneráveis às armadilhas específicas desse período. Porque o fim de ano não é apenas uma mudança de calendário, é uma convergência de forças psicológicas, sociais e energéticas que cria o ambiente perfeito para a quebra da disciplina sexual. E essas forças são tão sutis que a maioria não percebe que estão sendo afetadas até já terem caído. Pense no padrão. Quantos homens você conhece que mantiveram a retenção por meses durante o ano apenas para escorregar durante as festas de dezembro? Quantos começaram janeiro tendo que recomeçar a contagem de dias? Isso não é acaso. É o resultado de dinâmicas específicas que se intensificam durante esse período. A mentalidade de recomeço que faz o homem relaxar as defesas pensando que pode ajustar tudo em janeiro. As pressões sociais das festas que normalizam a indulgência em todos os aspectos da vida. A energia coletiva de renovação que confunde impulso de mudança com necessidade de liberação. Todas essas forças trabalham em conjunto para criar uma tempestade perfeita contra a disciplina sexual. E a maioria dos homens nem percebe que está sendo afetada até ser tarde demais. Neste vídeo, não vou falar sobre os benefícios da retenção que você já conhece. Vou mapear exatamente essas armadilhas invisíveis que fazem homens disciplinados caírem justamente no período em que deveriam estar celebrando o progresso de todo o ano. Se você já passou por isso, se já sentiu que dezembro é diferente, mas não soube explicar por quê, se já começou janeiro tendo que recomeçar a contagem, você não está sozinho. E entender o que realmente acontece durante esse período pode ser a diferença entre repetir o padrão e finalmente atravessar o ano novo sem perder o foco que levou meses para construir. As armadilhas estão lá, elas são reais, elas são poderosas, mas elas só funcionam porque são invisíveis, e o que é tornado consciente pode ser navegado. Uma das armadilhas mais devastadoras do período de fim de ano é a mentalidade de recomeço que se instala subconscientemente na mente masculina. O homem olha para o calendário e pensa: este ano está acabando, o ano novo está chegando. É um período de transição. Posso relaxar um pouco agora e me reorganizar em janeiro. Essa linha de pensamento parece lógica na superfície, mas é uma das formas mais eficientes de sabotar meses de progresso na retenção seminal. A disciplina sexual não funciona como um projeto que tem começo, meio e fim. Ela funciona como um estado de consciência que precisa ser mantido continuamente, e qualquer interrupção planejada quebra a continuidade energética que foi construída ao longo do tempo. A energia sexual conservada cria um campo de força interna que se fortalece através da consistência. Cada dia de retenção adiciona densidade a esse campo. Cada semana de disciplina aumenta a sua estabilidade. Cada mês de prática refina a sua qualidade. Mas esse campo é mais frágil do que parece. E uma das formas mais rápidas de dissipá-lo é através da mentalidade de pausa temporária. Quando o homem permite que a mente entre no modo fim de ciclo, ele automaticamente diminui a vigilância interna. As defesas psicológicas que operavam automaticamente durante o ano começam a relaxar. A atenção que estava constantemente monitorando os impulsos se dispersa,
E é nesse relaxamento que a energia acumulada começa a vazar silenciosamente, não através de recaída imediata, mas através de pequenos deslizes mentais. Pensamentos sexuais que antes eram observados e dissolvidos agora são entretidos só um pouco. Imagens que antes eram evitadas agora são permitidas por alguns segundos. Situações que antes eram cuidadosamente evitadas agora são toleradas, porque é temporário. Cada um desses pequenos deslizes parece insignificante, mas eles funcionam como furos microscópicos em uma represa, individualmente inofensivos, coletivamente devastadores. A mentalidade de recomeço também cria uma expectativa perigosa, a ideia de que a disciplina pode ser religada facilmente em janeiro, como se a retenção fosse um interruptor que pode ser desligado e ligado conforme a conveniência. Mas a realidade é diferente. A energia sexual conservada cria um momento interno que, uma vez quebrado, precisa ser reconstruído completamente. Não é questão de continuar de onde parou. É questão de começar novamente do zero. E começar novamente em janeiro é muito mais difícil do que manter a disciplina em dezembro, porque em janeiro você não tem mais a energia acumulada dos meses anteriores. Você tem que reconstruir tudo a partir da fragmentação criada pela pausa. Há também uma dimensão social nessa armadilha. O fim de ano é culturalmente estabelecido como período de indulgência. É Natal, é Ano Novo, é hora de relaxar, é hora de celebrar. E essa pressão cultural se infiltra subconscientemente na mente, criando justificativas para a quebra da disciplina. O homem começa a racionalizar. Todo mundo está relaxando. É antinatural ser tão rígido durante as festas. Posso me permitir um pouco de flexibilidade. Mas o que ele não percebe é que todo mundo não está construindo o mesmo tipo de energia interna que ele. Todo mundo não tem os mesmos objetivos de desenvolvimento pessoal. Todo mundo não entende o valor da energia sexual conservada. Usar todo mundo como referência para decisões sobre disciplina pessoal é garantia de fracasso. A mentalidade de recomeço é uma ilusão temporal que confunde ciclos externos, calendário, com processos internos, desenvolvimento energético. E quem cai nessa confusão sempre paga o preço em janeiro, tendo que reconstruir tudo do zero quando poderia estar construindo sobre a base sólida do ano anterior. O período de festas de fim de ano cria um ambiente psicológico e social que é sistematicamente hostil à manutenção da disciplina sexual. E a maioria dos homens não percebe o quão poderosas são essas influências até já terem sido afetados por elas. Primeiro, há a normalização cultural da indulgência. Durante as festas, toda forma de excesso é não apenas tolerada, mas encorajada. Comer demais é tradição. Beber demais é celebração. Gastar demais é generosidade. Dormir mal é diversão. E no meio dessa celebração generalizada de todos os excessos, manter a disciplina sexual começa a parecer deslocado, antiquado, exageradamente rígido. O homem se vê cercado por mensagens explícitas e implícitas de que é hora de se soltar. E essas mensagens não vêm apenas da mídia ou da publicidade, vêm da família, dos amigos, dos colegas, do ambiente social completo. Essa pressão não opera através de argumentos lógicos, opera através de influência energética sutil. Quando você está imerso em um ambiente onde toda forma de disciplina é vista como exagero, manter qualquer disciplina requer esforço consciente multiplicado. Segundo, há a sobrecarga sensorial das festas, luzes piscando, música alta, comida abundante, álcool fluindo, decorações excessivas, estímulos visuais constantes. Toda essa estimulação cria um estado de excitação do sistema nervoso que é o oposto do estado mental necessário para manter a retenção seminal. A retenção requer
serenidade interna, contemplação, presença centrada. Mas as festas empurram o sistema nervoso para um estado de ativação constante. E quando o sistema nervoso está constantemente ativado, os impulsos sexuais se intensificam automaticamente. É como tentar meditar em uma boate. Teoricamente possível, praticamente devastador. Terceiro, há a alteração dos ritmos normais da vida. Durante as festas, as rotinas que sustentavam a disciplina ao longo do ano são completamente interrompidas. Horários de sono, horários de refeição, horários de exercício, horários de trabalho. A disciplina sexual não existe no vácuo. Ela é sustentada por uma rede de outros hábitos e ritmos que criam a estrutura da vida disciplinada. Quando essa estrutura é quebrada, a disciplina sexual fica exposta e vulnerável. Quarto, ao aumento da exposição a estímulos sexualizados. As festas de fim de ano concentram mais corpos femininos em ambientes sociais do que qualquer outro período do ano. Roupas de festa, atmosfera de celebração, álcool reduzindo as inibições sociais. O homem que passou meses evitando cuidadosamente a exposição excessiva a estímulos sexuais, de repente se vê imerso neles porque é festa. E a racionalização de que é só uma noite ou é só uma festa ignora completamente como funciona o condicionamento neural. Uma noite de exposição intensa pode desfazer semanas de condicionamento cuidadoso. Uma festa pode reativar circuitos neurais que levaram meses para serem acalmados. Quinto, há a energia coletiva de liberação. As festas não são apenas eventos sociais, são rituais coletivos de liberação de tensões acumuladas durante o ano, e essa energia de liberação é contagiosa. Quando você está em um ambiente onde centenas de pessoas estão simultaneamente liberando as tensões e as inibições do ano, essa energia coletiva afeta o seu próprio estado psicológico, mesmo que você não queira participar conscientemente. É por isso que muitos homens relatam se sentir estranhos ou deslocados durante as festas quando estão tentando manter a disciplina. Não é paranoia. É a percepção real de estar em contrafluxo com a energia coletiva dominante. E lutar contra a energia coletiva por períodos prolongados é extremamente desgastante. Muitos homens simplesmente não têm energia psicológica para sustentar essa resistência noite após noite, festa após festa. As festas quebram a disciplina não através de um único golpe devastador, mas através de múltiplos fatores que trabalham em sinergia para erodir gradualmente a resistência interna até que ela colapse. Uma das ironias mais cruéis da jornada da retenção seminal é como as resoluções de ano novo podem sabotar a disciplina já estabelecida ao invés de fortalecê-la. O homem que manteve a retenção com sucesso por meses chega ao fim do ano e pensa: vou fazer da retenção uma das minhas resoluções de ano novo. Vou me comprometer oficialmente com essa prática. Parece uma decisão lógica e até nobre, mas é uma das formas mais eficientes de destruir a prática já consolidada. Porque transformar uma disciplina já estabelecida em resolução de ano novo automaticamente a coloca na mesma categoria mental de todos os outros projetos de autoaperfeiçoamento que as pessoas fazem em janeiro. Academia, dieta, organização, economia. E qual é a taxa de sucesso das resoluções de ano novo? Estatisticamente, devastadora. Mais de 80% das resoluções são abandonadas antes de março. Quando você coloca a retenção seminal na categoria resolução de ano novo, você involuntariamente programa a mente para tratá-la como algo temporário, como mais um projeto de melhoria pessoal que pode ser abandonado quando ficar difícil. A retenção que funcionava como um estado natural de ser, suddenly se transforma em uma meta a ser alcançada. E metas podem ser abandonadas.
Estados de ser, uma vez estabelecidos, são mais permanentes. Há também o problema da mentalidade de limpeza de ardósia. As resoluções de Ano Novo operam sob a premissa de que janeiro é um recomeço limpo, que os erros e os sucessos do ano anterior ficam no passado, que agora é possível começar do zero. Essa mentalidade é destrutiva para a retenção, porque ignora completamente a energia acumulada e o momentum já estabelecido. A disciplina sexual não se beneficia de recomeços, ela se beneficia de continuidade. Quando você trata a retenção como algo que vai começar oficialmente em janeiro, você automaticamente diminui a importância da disciplina que está mantendo em dezembro. E essa diminuição da importância relaxa a vigilância interna necessária. É comum homens relatarem que escorregaram justamente no período entre dezembro e janeiro porque estavam se preparando para começar sério no ano novo. Como se a retenção que já estavam praticando fosse apenas um aquecimento para a retenção real que começaria no ano novo. Existe também o fenômeno da última vez. Quando a mente categoriza algo como vai mudar no ano novo, ela automaticamente cria a categoria última oportunidade antes da mudança. E essa categoria é extremamente perigosa. Esta é a última festa do ano. Posso relaxar um pouco. Este é o último mês antes de ficar ainda mais disciplinado. Posso me permitir algumas flexibilidades. Este é o último período antes do recomeço. Posso aproveitar. Cada um desses pensamentos cria brechas na disciplina que podem rapidamente se transformar em recaídas completas. As resoluções de ano novo também criam pressão de performance desnecessária. Suddenly, a retenção não é mais algo que você faz naturalmente, é algo que você se comprometeu publicamente, mesmo que só para si mesmo, a fazer perfeitamente. E a pressão de performance é inimiga da disciplina autêntica. Ela transforma um processo orgânico em uma obrigação artificial. E obrigações artificiais geram resistência interna que eventualmente explode em forma de autossabotagem. A abordagem mais sábia é tratar o ano novo não como um recomeço, mas como uma continuação. Não como uma oportunidade de fazer resoluções sobre a retenção, mas como uma oportunidade de aprofundar a prática já estabelecida. Quando você tem uma disciplina funcionando, a última coisa que você quer fazer é categorizá-la como projeto de ano novo. Você quer protegê-la dessa categorização e permitir que ela continue fluindo naturalmente através da transição temporal. A retenção seminal não precisa de resoluções. Ela precisa de consistência. E consistência significa manter a mesma qualidade de atenção e disciplina em janeiro que você tinha em novembro. O ambiente social durante o período de fim de ano se torna uma força quase irresistível contra a manutenção da disciplina sexual. E isso acontece de formas tão sutis que a maioria dos homens nem percebe que está sendo influenciada até já ter perdido a batalha interna. A pressão social não opera através de argumentos diretos contra a retenção. Poucas pessoas sabem que você está praticando, e menos ainda se importariam em discutir o assunto abertamente. A pressão opera através da normalização da indisciplina em todas as áreas da vida. E quando a indisciplina é normalizada em todas as outras áreas, manter disciplina sexual começa a parecer desproporcionalmente rígido. Durante as festas de fim de ano, você está constantemente cercado por pessoas quebrando as suas próprias regras, pessoas que fazem dieta comendo sobremesas, pessoas que não bebem fazendo exceções, pessoas que se exercitam regularmente saltando semanas. E todas essas quebras de disciplina são não apenas toleradas, mas celebradas. É Natal, é festa, você merece. A vida é para ser vivida.
Quando você está imerso nesse ambiente de celebração da indisciplina, manter qualquer forma de disciplina requer uma energia psicológica extra. Você não está apenas resistindo aos seus próprios impulsos, está resistindo à pressão social para se soltar. Há também o fenômeno da influência por proximidade. Os seres humanos são criaturas sociais que automaticamente sincronizam os seus estados emocionais e comportamentais com as pessoas ao seu redor. É um mecanismo evolutivo que funcionava bem em tribos pequenas, mas que pode ser problemático em ambientes sociais modernos. Quando você passa várias horas em ambientes onde outras pessoas estão em estados de excitação, indulgência e desinibição, o seu próprio sistema nervoso automaticamente começa a se sincronizar com esses estados. Não é questão de força de vontade ou caráter. É neurobiologia básica. Os neurônios espelho no seu cérebro automaticamente imitam os padrões neurais que observam nos outros. E quando o seu sistema nervoso está sincronizado com estados de excitação e desinibição, manter disciplina sexual se torna exponencialmente mais difícil. Existe também a pressão da reciprocidade social. As festas operam sob normas de reciprocidade. Se alguém te oferece comida, você deveria aceitar. Se alguém te oferece bebida, você deveria participar. Se alguém te convida para uma atividade, você deveria considerar. E essas normas de reciprocidade se estendem para além das ofertas explícitas. Há uma pressão sutil para participar do clima das festas, para entrar no espírito das celebrações, para não ser o cara chato que não se diverte. Essa pressão é particularmente insidiosa porque se disfarça de preocupação social. As pessoas não estão tentando sabotá-lo maliciosamente. Elas genuinamente acreditam que você ficaria mais feliz se participasse mais ativamente das festividades. Mas o que elas não entendem é que a disciplina sexual cria um tipo de satisfação interna que é muito mais sustentável do que qualquer prazer social temporário. E quebrar essa disciplina para participar de festividades momentâneas é trocar ouro por bronze. O ambiente social também amplifica qualquer ambivalência interna que você possa ter sobre a prática. Se há uma parte de você que questiona se a retenção é necessária ou exagerada, o ambiente social das festas vai amplificar essa voz interna. Porque ao seu redor você vê pessoas aparentemente felizes vivendo sem qualquer disciplina sexual. E essa observação alimenta a parte da mente que quer questionar se todo o esforço da retenção realmente vale a pena. A única defesa eficaz contra essa pressão social é uma convicção interna tão sólida que não precisa de validação externa. Uma compreensão tão profunda do valor da prática que as opiniões e os comportamentos dos outros se tornam irrelevantes. E essa convicção só se desenvolve através de experiência pessoal prolongada com os benefícios da retenção. Não através de teorias ou motivações externas, mas através do conhecimento íntimo de como a energia conservada afeta a qualidade da sua vida. Uma das armadilhas mais sutis do período de Ano Novo é como a energia coletiva de renovação pode confundir o homem que está praticando retenção seminal. Existe uma energia real que se manifesta durante a transição entre os anos. Não é apenas convenção social ou marketing comercial. É um momento em que milhões de pessoas simultaneamente focam na ideia de mudança, melhoria, novo começo. Essa energia coletiva de renovação é palpável. Você pode senti-la no ar, e ela tem um efeito real na psique individual, criando uma sensação de possibilidade, esperança, motivação para a mudança. O problema é que essa energia pode facilmente ser mal interpretada pelo homem que está praticando retenção. A energia de renovação cria uma inquietação interna, uma sensação de que algo precisa mudar.
um impulso para fazer algo diferente. E quando o homem não entende de onde vem essa energia, ele pode facilmente confundi-la com insatisfação com a sua prática atual. Talvez eu esteja sendo rígido demais. Talvez seja a hora de relaxar um pouco. Talvez eu precise de mais equilíbrio na vida. Talvez a retenção esteja me deixando muito tenso. Todos esses pensamentos podem surgir não porque a retenção está causando problemas, mas porque a energia coletiva de renovação está criando um impulso interno de mudança que precisa de direção. E se o homem não direciona conscientemente essa energia para o aprofundamento da prática, ela automaticamente se direciona para o questionamento da prática. A energia de renovação também intensifica qualquer tendência ao perfeccionismo que o homem possa ter em relação à retenção. Durante o ano novo, há uma pressão para fazer tudo certo desta vez, para ser ainda mais disciplinado, para não cometer os mesmos erros. Essa pressão perfeccionista pode criar uma tensão interna que é contraproducente para a prática. A retenção funciona melhor quando é sustentada por uma disciplina relaxada e natural, não por esforço tenso e autocobrança excessiva. Quando o homem tenta usar a energia de renovação para forçar a retenção a um nível superior, ele muitas vezes cria resistência interna que eventualmente explode em forma de recaída. Há também a confusão entre energia de renovação externa e energia sexual interna. A energia coletiva de mudança pode ativar a energia sexual de formas sutis, criando uma inquietação que o homem pode interpretar erroneamente. A energia sexual ativada pela atmosfera de renovação não é necessariamente um sinal de que a retenção está falhando. É simplesmente a resposta natural da energia vital a estímulos ambientais. Mas se o homem interpreta essa ativação como sinal de que precisa de alívio ou que está acumulando tensão demais, ele pode tomar decisões que sabotam meses de progresso. A energia de renovação também pode criar uma falsa sensação de urgência. Se vou mudar, tem que ser agora. Se vou melhorar, tem que ser drástico. Se vou me comprometer, tem que ser total. Essa urgência artificial pode levar o homem a fazer mudanças desnecessárias na sua prática de retenção justamente quando ela está funcionando bem. Ele pode decidir intensificar práticas que já estavam equilibradas ou adicionar elementos que complicam um sistema que já estava simples e eficaz. A sabedoria está em reconhecer a energia de renovação pelo que ela é, uma força coletiva poderosa, mas não permitir que ela direcione mudanças na sua prática individual. Se a sua retenção está funcionando, use a energia de renovação para aprofundá-la, não para questioná-la. Se ela está estável, use a energia para fortificá-la, não para melhorá-la drasticamente. A energia de renovação é melhor canalizada para áreas da vida que realmente precisam de mudança, não para áreas que já estão funcionando bem. E a retenção seminal, quando estabelecida, raramente precisa de renovação. Ela precisa de continuidade. Se você está percebendo que o período de fim de ano realmente afeta a sua disciplina de formas que você não tinha consciência, se está começando a entender que existem forças invisíveis operando contra a retenção durante as festas, então se inscreve no canal O Buscador. Aqui mapeamos os desafios reais da jornada masculina, não apenas os obstáculos óbvios, mas as armadilhas sutis que derrubam até os homens mais disciplinados. Ativa o sininho se você quer navegar esses períodos críticos com consciência, não apenas com força de vontade. O período de festas de fim de ano é particularmente perigoso para a prática da retenção seminal, porque as tentações mais poderosas vêm disfarçadas de atividades socialmente aceitas e até encorajadas. Não estou falando das tentações óbvias: pornografia, prostituição, relacionamentos casuais.
Essas são fáceis de identificar e, portanto, mais fáceis de evitar. Estou falando das tentações que se apresentam como parte normal da celebração. A primeira e mais sutil é a atmosfera geral de liberação de tensões, que permeia todas as festividades. Há uma mensagem implícita de que dezembro é o momento de soltar tudo o que você segurou durante o ano. E essa mensagem é aplicada não apenas ao trabalho, às responsabilidades e ao estresse, mas subliminalmente a todas as formas de contenção e disciplina, incluindo a contenção sexual. O homem se vê imerso em conversas sobre finalmente relaxar, deixar os cabelos soltos, aproveitar a vida. Todas essas conversas alimentam uma parte da mente que começa a questionar se manter a disciplina sexual durante esse período não é uma forma de desperdiçar a oportunidade de viver um pouco. A segunda tentação disfarçada são os ambientes sociais aparentemente inocentes que, na verdade, são carregados de estimulação sexual sutil. Festas corporativas onde colegas femininas estão vestidas de forma mais provocante que o usual, reuniões familiares onde primas distantes aparecem depois de anos, eventos sociais onde álcool e proximidade física criam uma atmosfera carregada. O homem racionaliza a participação nesses eventos como obrigação social ou tradição familiar, sem reconhecer que está voluntariamente se colocando em ambientes projetados para quebrar a disciplina sexual. A terceira tentação é o uso do álcool como facilitador social durante as festas. O álcool é apresentado como componente essencial da celebração, e recusar é visto como antissocial. Mas o álcool é um dos inimigos mais eficientes da retenção seminal porque ataca múltiplos aspectos da disciplina simultaneamente. Reduz o autocontrole, aumenta a impulsividade, amplifica os impulsos sexuais, diminui a capacidade de julgamento. Um homem que manteria facilmente a retenção sóbrio pode fazer escolhas devastadoras depois de algumas bebidas sociais. A quarta tentação são as exceções temporárias, que parecem razoáveis no contexto das festividades. É só durante as festas. É só até o Ano Novo. É só porque é um momento especial. Essas exceções temporárias são apresentadas não como quebras da disciplina, mas como flexibilidade saudável, como sinais de que o homem não é rígido demais ou obsessivo com a sua prática, mas a energia sexual conservada não entende de exceções temporárias. Ela entende de consistência ou inconsistência, e qualquer inconsistência quebra o campo energético que foi construído ao longo de meses. A quinta tentação é a pressão para compartilhar a alegria através da participação em atividades que comprometem a energia sexual. Não necessariamente sexo explícito, mas atividades que dispersam a energia de formas sutis. Dançar de forma sensual, flertar inocentemente, entreter fantasias só por diversão, consumir conteúdo sexual porque é engraçado, participar de conversas sexualizadas para não parecer puritano. Cada uma dessas atividades é apresentada como inofensiva no contexto da celebração, mas coletivamente elas criam vazamentos na energia sexual conservada que podem rapidamente se transformar em hemorragias. A sexta tentação é o uso da tradição como justificativa para comportamentos que normalmente seriam evitados. Todo ano eu faço isso. É tradição familiar. Sempre foi assim. A tradição se torna um escudo que protege comportamentos questionáveis de análise crítica. O homem faz coisas durante as festas que jamais faria em outros momentos do ano, simplesmente porque sempre fez. A verdade é que muitas tradições de fim de ano foram projetados para quebrar inibições e promover comportamentos que normalmente seriam contidos.
E participar dessas tradições sem consciência é voluntariamente se submeter a forças que trabalham contra a disciplina sexual. A defesa contra essas tentações disfarçadas não é isolamento total ou recusa a participar de qualquer festividade. É consciência clara de que essas tentações existem e escolha deliberada sobre quais atividades são compatíveis com a manutenção da disciplina sexual. Nem toda festa precisa ser evitada, mas toda festa precisa ser avaliada conscientemente em termos do seu potencial impacto na energia sexual conservada. E quando o risco é alto, a sabedoria está em encontrar formas alternativas de celebrar que não comprometam o progresso de meses. Atravessar o período de fim de ano, mantendo a integridade da prática de retenção seminal, não é impossível, mas requer estratégias específicas que a maioria dos homens nunca considera. A primeira estratégia é reconhecer o período pelo que ele é, um teste da sua compreensão real sobre o valor da energia sexual conservada. Não um momento de relaxamento, mas um momento de aplicação prática de tudo que você aprendeu durante o ano. Quando você muda a perspectiva de período de festa para período de teste, você automaticamente aumenta a vigilância interna ao invés de diminuí-la. Você se prepara para desafios ao invés de esperar facilidades. A segunda estratégia é estabelecer limites claros antes de entrar em qualquer ambiente social. Não durante o evento, quando a pressão social e a estimulação sensorial já estão afetando o julgamento, mas antes, quando a mente ainda está clara. Defina previamente quanto tempo você vai ficar, quantas bebidas, se alguma, você vai aceitar, que tipos de conversas você vai evitar, que tipos de situações vão ser o sinal para você sair. E mantenha esses limites independentemente da pressão social que surja no momento. A disciplina sexual se fortalece através da consistência na manutenção de limites, não através da flexibilidade baseada em circunstâncias. A terceira estratégia é usar a energia de renovação do período para aprofundar a prática ao invés de questioná-la. Se há um impulso interno para a mudança, direcione-o para aspectos da vida que realmente precisam de melhoria. Talvez seja a hora de melhorar a alimentação, ou estabelecer uma rotina de exercícios mais consistente, ou desenvolver uma prática de meditação, ou organizar melhor as finanças. Use a energia de renovação para fortalecer os pilares que sustentam a retenção, ao invés de usar para questionar a própria retenção. A quarta estratégia é criar rituais pessoais que marquem a transição do ano sem comprometer a energia sexual. Rituais que honrem o progresso feito durante o ano e estabeleçam intenções claras para o ano seguinte. Isso pode ser tão simples quanto uma sessão de reflexão silenciosa na véspera do ano novo, ou uma caminhada solitária no primeiro dia do ano, ou um período de jejum e meditação durante a transição. O importante é ter algo significativo para marcar a transição que não dependa de ambientes sociais carregados ou atividades que comprometam a disciplina. A quinta estratégia é aumentar temporariamente as práticas que sustentam a energia sexual durante esse período crítico. Se você medita 10 minutos por dia, considere aumentar para 20 durante dezembro e janeiro. Se você se exercita 3 vezes por semana, considere aumentar para 5. O período de fim de ano requer mais energia para manter a disciplina, então faz sentido aumentar temporariamente as práticas que geram e conservam energia. A sexta estratégia é ter um plano específico para lidar com impulsos intensificados. Durante as festas, os impulsos sexuais podem se intensificar devido à estimulação ambiental, mesmo quando você está evitando os ambientes mais problemáticos. Tenha técnicas específicas preparadas, exercícios respiratórios, meditação, exercício físico intenso, banho gelado, leitura de textos inspiradores.
E use essas técnicas no momento em que perceber que os impulsos estão se intensificando, não depois que eles já dominaram a mente. A sétima estratégia é lembrar-se conscientemente dos benefícios que você experimentou durante o ano através da retenção. Não benefícios teóricos que você leu sobre, mas benefícios concretos que você viveu pessoalmente. Maior clareza mental, mais energia física, melhor qualidade de sono, relacionamentos mais profundos, maior capacidade de concentração, redução da ansiedade, aumento da confiança. Relembre-se desses benefícios diariamente durante o período crítico, porque a mente tem tendência a esquecer rapidamente do valor do que já possui quando está sendo tentada pelo que não possui. A estratégia final é entender que atravessar o ano novo sem perder o foco não é apenas sobre manter a disciplina sexual. É sobre provar para si mesmo que você desenvolveu uma relação madura com a própria energia, que você não é mais dominado por circunstâncias externas, que você pode manter a integridade interna independentemente da pressão social, que você valoriza genuinamente a energia sexual conservada, não apenas em teoria, mas na prática. E quando você prova isso para si mesmo atravessando o período mais desafiador do ano, você desenvolve uma confiança na sua capacidade de disciplina que nenhuma quantidade de dias consecutivos poderia gerar. Se você chegou até o final deste vídeo, você já demonstra mais consciência sobre os desafios reais da retenção do que a maioria dos homens desenvolve. E consciência é o primeiro passo para a navegação eficaz. A pergunta é: você está disposto a usar essa consciência para atravessar o próximo período de fim de ano de forma diferente? Está disposto a tratar as festas como um teste da sua maturidade energética ao invés de uma pausa na sua disciplina? Porque do outro lado dessa navegação consciente existe algo valioso: a certeza de que você não é mais vulnerável às armadilhas sazonais que derrubam a maioria dos homens. A confiança de que a sua disciplina sexual é robusta o suficiente para resistir aos períodos mais desafiadores. E com essa confiança, você pode finalmente parar de viver em ciclos de progresso e regressão e começar a viver em espiral ascendente constante de refinamento energético.